Boa noite! Tudo bem com vocês? Aqui é a Ludman. Olá pessoal, eu sou o Paulo. Nós somos integrantes do terceiro período do curso de Letras aqui da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Vilhena. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre um assunto um pouco abordado entre todos nós, né? Que é literatura indígena, né? Com certeza. E dentro desse assunto abordado, nós resolvemos entrevistar os nossos docentes e discentes aqui da faculdade para saber se eles estão por dentro da literatura indígena. Hoje, então, a gente vai descobrir se o pessoal aqui do campus de Vilhena conhece sobre literatura indígena ou não. Então vem com a gente nesse desafio, tá bom? Bora, 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 bora! Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Tudo bem? Seu nome e a matéria que a senhora leciona. Então, meu nome é Marisa Fernandes, eu ministro a disciplinas na área de língua. Fonético-fonologia, morfologia, história da língua portuguesa, filologia, estudos de gramática. São essas disciplinas que eu ministro aqui na universidade. Professora, a senhora conhece algum autor ou alguma obra da literatura indígena? Se sim, qual? Bom, eu sou bem esquecida de nomes de obras, tá? Mas o que eu mais conheço é o Munduruku e também conheço, eu adoro as obras ou os textos do Ayrton Krenak. Né? Assim, ele não é da literatura, mas quando a gente lê, assim, a gente pode encontrar literatura na obra dele de várias formas, né? Na opinião da senhora, qual a importância da literatura indígena para a nossa sociedade brasileira? Estudar todas as literaturas que fazem parte da nossa história, todas as referências, sejam elas indígenas, africanas, para mim é importantíssimo. E mais ainda a indígena, por quê? Porque ela é pouco valorizada no Brasil e ainda existe muito preconceito em relação à língua indígena, né? As línguas, aos indígenas, a própria literatura. O Brasil não conhece literatura indígena. Então, assim, eu tenho vários contos em casa de literatura indígena, inclusive aqui de Rondônia, que nós temos um acervo muito grande de línguas indígenas aqui de Rondônia e da própria literatura, né? Então, eu tenho vários livros de contos. Eu não saberia agora dizer nomes, que eu sou bem esquecido para nomes, né? Então, mas assim, eu acho importantíssimo. Professora, e por que a senhora acha que a literatura indígena ainda é pouco valorizada dentro da academia e dentro das escolas do Brasil? Pelo preconceito. Pelo preconceito aos indígenas. Então, nós temos no Brasil um grande preconceito, grande. Então, assim, a gente pode ver todas as questões sociais, né? Não só na literatura, mas assim, a língua também tem um grande preconceito e um grande preconceito ao próprio indígena. Então, você pergunta para uma pessoa se ela é indígena, daí que língua tu falas? Ou, né? Se a pessoa não fala aquela língua, parece que ela perde a identidade. Então, assim, as pessoas não respeitam, a cultura é diferente, a cultura indígena é diferente. E, né, então, assim, ela deveria fazer parte e a gente deveria compreender um pouco da cultura indígena para respeitar. Só que a gente não tem acesso a isso, né? Então, no Brasil, até pouco tempo, o único dia que se falava sobre o indígena era o dia do índio, entende? Então, assim, isso é um absurdo, né? A gente não conhece a nossa história. Agora, professora, uma breve... Acho que um conselho para os nossos docentes, para os nossos discentes, nossos colegas, as pessoas que vão escutar essa entrevista, vão assistir a senhora, dê um comentário ou algum conselho sobre relação à literatura indígena para que nós possamos encerrar. Tirar os nossos preconceitos. Se a gente começar a estudar, se a gente começar a ler esses escritores minoritários, eu não vou me referir só a indígena, mas esses minoritários, e começar a perceber que eles fazem parte da nossa história tanto quanto os portugueses fizeram, entende? Ou até mais. Eu acho que a gente, eliminando os preconceitos, a gente teria uma abertura para estudar mais essas literaturas que a gente poderia dizer, não que o grupo é minoritário, mas que a própria literatura é minoritária ainda no Brasil. Uhum. Então, assim, a gente teria que tirar os nossos preconceitos. Maravilha. E trabalhar com essas questões. Porque é o preconceito que nos impede, né, de lermos mais, de estudarmos mais. E esse preconceito está em todas as partes, né? Perfeito. Bom, pessoal, essa foi a passagem da professora Marisa, tá? Muito obrigado, professora Marisa, pelas suas palavras, pelas suas informações, tá bom? Obrigada, professora. Muito obrigada. O curso e seu nome? Letras e meu nome é Matheus. Qual período? Terceiro. Matheus, você conhece literatura indígena? Conheço pouco. Certo. Esse pouco, você consegue citar alguns autores indígenas? De cabeça, pior que não. Certo. Qual a importância, na sua opinião, referente à literatura indígena para a sociedade brasileira? Eu acho que vem muito dessa questão da representatividade, porque todas essas representações que a gente teve do indígena na literatura foi sempre por pessoas brancas, ou seja, sempre foi o olhar do colonizador através da pessoa indígena. É muito importante essa literatura ser de uma pessoa que seja dessa cultura, porque a gente pode estar vendo uma realidade que não foi abordada antes, a gente pode estar vendo um outro ponto de vista sobre essa cultura. Maravilha, muito obrigada. Rompieron.
Boa noite, o seu nome e a matéria que o senhor leciona. Meu nome é Oswaldo Duarte, Oswaldo Copertino Duarte. Eu trabalho com teoria da literatura. Professor Cupertino, qual que é a importância, na sua opinião, da literatura indígena para a sociedade brasileira? Bom, é fundamental, não só para os indígenas, porque é uma forma de afirmação, inclusive, na nossa sociedade, mas também para a nossa literatura, porque isso enriquece aquilo que nós já temos, na verdade, aquilo que se conhecia como literatura brasileira, e que, na verdade, excluía não só a indígena, mas também outras literaturas que se chamavam periféricas. Na verdade, não são periféricas, são literaturas que foram relegadas, esquecidas, ignoradas, e que, felizmente, já há algum tempo, elas têm sido recuperadas, seja a literatura indígena, ou seja a literatura de outros grupos que precisam ainda mais serem recuperadas. Isso fez com que muitos deles aparecessem, divulgassem suas obras e ganhassem importância. Isso teria que ser feito também, eu penso, com outras literaturas das chamadas periféricas, que são literaturas de povos que são brasileiros, mas que estão na periferia, na periferia do sistema cultural, na periferia do sistema capitalista, e que por isso não tem visibilidade. O senhor conhece algum autor indígena, alguns autores? Gostaria de citar alguns? Olha, são muitos, então sempre citar, sempre vai ficar alguém de fora. Mas tem aqueles que todo mundo conhece, né? Tem a Potiguar, tem uma poesia interessante, aí não é infantil ou infanto-juvenil, mas é uma literatura indígena, feita por indígena. Tem também a Dorico, né, que foi minha aluna, aliás, e que fez um belo livro. E tem o Munduruku, que todo mundo conhece, que eu já trouxe para Vilhena uma vez, trouxe para Porto Velho também há alguns anos, enfim. Aqui é um grande escritor. Qual, na sua opinião, qual é a relevância da literatura indígena para dentro do Brasil? Qual o conselho que o senhor tem para trazer para as pessoas que vão ter contato com esse material e o que fazer com esse material? Na verdade, não se deveria chamar literatura indígena, mas literatura brasileira. Então, quando nós adjetivamos, parece que estamos valorizando, mas na verdade nós estamos segmentando. Faz parte da nossa literatura, deveria ser estudado como a literatura oficial é estudada, então a importância é fundamental. Não só para que nós nos reconheçamos, para que nós também, na verdade, saudemos um pouco da dívida que esse país tem, com os brancos empoderados têm, com essa população. Perfeito, então, professor, muito obrigada, tenha uma boa noite, obrigada pelo tempo do senhor. Olá, boa noite, qual que é o seu nome e o que você cursa aqui na universidade? Boa noite, eu me chamo Tylon, estou fazendo Ciências Contábeis. Estou no 5º período e, se Deus quiser, a gente vai terminar logo. Tylon, fala pra gente, você conhece literatura indígena brasileira? Não conheço, porém já ouvi falar. Sim, bem pouco. Fala pra gente também, você acha que literatura indígena brasileira é importante para a sociedade em que a gente vive? Qual que é a importância dela? Se você acha importante? Então, eu não sei muito sobre o assunto, mas creio eu que ela seja muito importante devido à sua repercussão histórica que ela pode trazer pra gente. Tanto do que era, a forma que eles escrevem, e outra creio eu que seja uma literatura totalmente diferente da escrita por nós brancos. Entendi, Tylon, muito obrigado, tá bom? Seu nome e a matéria que você leciona. Bom, meu nome é Marcos e eu leciono matérias na área de literatura aqui na Unir. Maravilha. Professor Marcos, cite para mim 3 autores que, na sua opinião, são muito importantes para a nossa sociedade e que são de literatura indígena. Bom, não pode esquecer do Daniel Munduruku, né, Ailton Krenak e Helena Potiguara, os 3 primeiros que me vêm à cabeça. Maravilha. Professor, na sua opinião, qual é a importância da literatura indígena para a nossa sociedade brasileira? Bom, eu acho que primeiro resgatar, né, ideias diferentes que a gente acabou perdendo com o processo de colonização, né, ideias de ancestralidade, de espiritualidade, né, de convivência com a natureza e com o meio ambiente. Acho que esse é o primeiro resgate que a gente tem. E segundo, a resistência, né, desses povos e das suas culturas que não devem morrer. Né? Então, isso para mim é importante. E o que seria literatura indígena em todos os quesitos? É somente infanto e juvenil ou é algo mais embasado para nós? Não, eu acho que literatura indígena é para todas as idades, né? Assim, infanto-juvenil pode ser uma área em que a literatura infanto-juvenil, que a literatura indígena encontrou para alcançar o público de maneira mais fácil, talvez. Mas eu acho que é para todas as idades. Maravilha. Agora um conselho para pessoas que têm essa curiosidade de conhecer a literatura indígena e que queira conhecer. Eu acho que é o conselho que eu dou para qualquer literatura. Experimente.
né? Aventure-se, leia. Muito obrigada, professor. Olá, boa noite. Qual que é o seu nome e qual matéria a senhora leciona aqui na universidade? Boa noite, meu nome é Renata. Eu trabalho com algumas disciplinas, agora mais recentemente, do projeto de educação infantil, né? Fundamentos do Educar Cuidar, planejamento, rotina e documentação pedagógica creche, rotina e documentação pedagógica pré-escola, mas já trabalhei com outras disciplinas, currículo, fundamentos e práticas da educação infantil, entre outras, né? A senhora conhece algum autor, alguma obra da literatura indígena? Se sim, qual? Então, eu conheço esse livro do Daniel Munduruku, Cabá da Aribu, é um livro muito interessante sobre literatura indígena. Aqui ele apresenta, né, como é a cultura, né, através de uma criança, que dá o nome ao livro, que é o Cabá da Aribu, né, e ele vai explicando como que é a vida, o cotidiano dele na comunidade indígena, explicando sobre cultura, né. É um livro bem interessante, eu penso que a literatura indígena é rica, ela é importante, tanto na formação de professores, que é o curso que eu trabalho, mas também em outros cursos, em outras áreas, né? Ah, sim, maravilha. Por que a literatura, ao ver da senhora, ainda é pouco valorizada dentro da academia e dentro das escolas do Brasil? Eu penso que a literatura, ela é fundamental, ela é trabalhada por meio de alguns livros, mas esse trabalho pode ser ainda mais enriquecido à medida em que nós temos o conhecimento, né, da importância dessa literatura e como esse trabalho pode ser feito com crianças ou jovens. Bom, pessoal, essa foi a passagem da professora Renata. Professora Renata, muito obrigado pelas suas Obrigada. palavras e pelas suas informações, tá bom? Obrigada. E para que nós possamos nos aprofundar ainda mais sobre literatura indígena, tivemos a oportunidade de ter um breve papo com a doutora Márcia Dias, escritora e professora da Universidade do campus de Guajará-Mirim. Vem com a gente abordando esse assunto. Olá, eu sou a Márcia, né, Márcia Dias, eu sou escritora, sou professora e venho aqui já iniciando a agradecer nesse espaço que, né, o Campus de Vilhena, a turma né, tem dado para nós, escritores, professores também. Eu sou professora aqui no campus de Guajará-Mirim, né, hoje eu estou atuando nas disciplinas de literatura portuguesa e literatura infantil-juvenil. Eu sou pesquisadora também na área de literatura infantil-juvenil, com ênfase na literatura indígena, fiz meu doutorado nesta área, pesquisei, né, os personagens crianças, né, como que existem as infâncias que atravessam essas literaturas. Então, fico muito feliz de ser convidada para vir aqui falar para vocês. Como leitora, como escritora, né, como alguém que ama a literatura, eu já digo de início para vocês que todos nós somos atravessados de algum modo por alguma leitura que tenhamos feito durante nossa vida, né? Eu, por exemplo, tenho as minhas leituras de infância, né, as memórias de infância, mas assim, o que me chama mais à memória são as leituras que eu fiz ali com 12, 13 anos. Eu gostava muito, na época eu ia muito à biblioteca. E um livro que eu tenho assim, de muito afeto é Menino de Engenho, de José Lins do Rego, que sempre quando eu lembro da minha adolescência leitora, eu vou lembrar do Menino de Engenho. E agora, para a disciplina de literatura infantil juvenil, tive acesso novamente ao Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Então, é um livro também que assim, me pega no colo, é um livro que né, nos leva para a nossa infância, para a nossa experiência, para a nossa memória. E acredito que o autor, né, e aí eu falo também enquanto autor, ele se espreme um pouquinho, né, e ele chega de forma muito íntima para o leitor. Então, na minha escrita, muitas coisas, né, demoradas, né, muitas experiências de enxergar o mundo, de olhar, de querer que as pessoas vejam, talvez, da forma que a gente vê, enfim, ela me atravessa e atravessa, né, esses papéis que a gente produz. Então, como escritora, algumas leituras fluem, alguns textos, né, alguns livros, eles amanheceram comigo. Outros foram mais demorados, talvez até mais doídos, porque além de escrever como eu também estudo, né, estética literária, pensar, será que esse texto está realmente bom, né? Será que ele vai, né, proporcionar uma leitura, além de fluida, gostosa, mas assim, que amplia horizontes. Então, essas produções, elas vão se atravessando nós, escritores, para chegar até o leitor de uma forma que o salva, porque a literatura, ela mergulha, né, na nossa intimidade. Quantas vezes a gente não lê e diz assim, nossa, parece comigo, nossa, essa história eu vivi, nossa, eu me emocionei com isso, nossa, esse ponto aqui dessa história me pegou. Então ela nos tira, né, de um lugar, às vezes até solitário, e ela nos acompanha. Não tenho dúvida de que a literatura, ela nos acompanha, né, ela nos atravessa, e
E aí pensar essa importância desses lugares. Então, pensando em Estado, né, o que a escola tem proporcionado aos leitores, tanto das universidades como das escolas de ensino básico, esse diálogo, né, para pensar a importância da literatura nesses espaços. E hoje nós temos várias questões que podem ser discutidas em relação a essa produção. Vou falar 2 pontos. Um ponto, as literaturas produzidas por autores com experiências locais. Eu não vou usar nomenclaturas, vou dizer literatura de expressão amazônica, literatura local, literatura, né, estadual. Não é, eu penso esse lugar da literatura enquanto experiência de produção, experiência de leitura. Então nós temos 2 pontos para pensar, que é o quê? De onde nós escrevemos, né? De onde eu escrevo. Por exemplo, um dos livros recentes que eu publiquei é esse, né, Na Beira das Estradas de Ferro e do Rio, Quase Raicais, e que eu atravesso a história do município onde eu moro, que é Nova Mamoré, né? Eu trabalho em Guajará-Mirim, mas moro em Nova Mamoré, de forma poética. Então eu conto, né? Atravesso a história, na verdade, não conto, atravesso a história de uma forma poética e proporciono essa experiência, além da palavra, mas também eu proporciono essa experiência visual com elementos estéticos que são, né? Esse livro foi ilustrado pelo Rogério e publicado pela Temática, que é uma editora aqui de Rondônia. Acho importante também a gente falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos esse jogo estético, como tem em qualquer obra, e todos os alunos têm que ter experiências estéticas com o maior número de obras literárias que eles tiverem, mas que não seja tirado o direito desses alunos de experimentarem uma literatura que vai falar de um remanso, por exemplo, que é meu outro livro de poemas, que fala do nosso rio, que fala do nosso Rio Madeira, que aproxima o aluno também de uma experiência dele, né, de um processo de alteridade também, né, que vai ser experimentado pela via da palavra. Então, as literaturas que vêm sendo produzidas hoje na nossa região, elas também são carregadas de identidades culturais, né, de elementos que vão valorizar, não só valorizar, né, a nossa região, mas ampliar esse horizonte mesmo da própria escrita. Como que uma criança ou como que um adolescente que tem a vontade de ser escritor, ele vai ver essa possibilidade de realizar essa experiência se os autores que ele conhece são tão distantes dele, se a realidade de uma produção ela é tão distante dele, né? Então, esse ponto da experiência estética com um olhar voltado para a experiência que ele tem. Outro ponto da experiência também estética que eu trago aqui para vocês, e a importância da universidade pensar nisso, são as literaturas, né, que têm sido produzidas com bases legais, obviamente, na literatura baseada na 11.645, especificamente a que eu estudo, que é a literatura indígena, não só para a lei, mas a lei impulsiona a produção dessas literaturas, e impulsiona não só a produção, mas impulsiona, sobretudo, a circulação dessas literaturas. Então, pensar a figura do indígena, se pensar a figura de uma pessoa que mora em Rondônia sendo escritor já é algo um pouco distante para os alunos, né? Imagine pensar a figura de um indígena que por tanto tempo, infelizmente, foi colocada de uma maneira minorizada, violentada, e todas as questões do processo de invasão que nós sabemos, né, contra os povos indígenas. Então, hoje nós termos na nossa região, no Brasil, literaturas indígenas circulando nas escolas, isso é muito importante. Então, a universidade tem esse papel agora, neste momento, de formar, né, de formar professores para pensar essas literaturas nesses espaços. E de uma formação estética, política, ética, porque passa por esses lugares. Então, quando eu falo de lugar de ocupação, porque onde são os lugares que a gente ocupa quando a gente pensa na literatura? As escolas, as universidades. Então, nesses lugares é que a literatura não só acontece, né, mas ela circula esses espaços, porque infelizmente no Brasil a compra de livros, né, essa cultura de presentear com livros ainda precisa ser melhorada demais. Então, essas obras chegando às escolas é um avanço imenso. É onde, né, a efervescência da leitura ela acontece. A escola tem esse papel fundamental de formar leitores, de apresentar essas obras, né, para eles. E então, pensando nessa responsabilidade da escola e da universidade, cabe a nós pensarmos como que estão os currículos das disciplinas, né, de literatura nas escolas, o que a gente tem nas escolas e na universidade, né, o que nós nos cursos de licenciaturas nós temos buscado discutir, né, a importância de nossos alunos, né, que vão ser formados para chegarem até as escolas, e não confundir, por exemplo, o que é uma literatura indígena, o que é uma literatura indigenista ou indianista. E nós precisamos formar isso, nós precisamos pensar a beleza dessas produções que, não, como eu disse, não só de autores que moram aqui, que têm experiência com o nosso chão mesmo, com o nosso território, assim como autores da literatura indígena. O que essas literaturas elas podem provocar, né? Podem produzir
de benefício de formação, como eu disse, política, ética, estética, né? Também, não só pensando essa literatura como eu vou ler, vou levar para o meu aluno porque é um indígena que escreveu, porque é Márcia Dias, que é de Rondônia, não, mas pensar em toda a produção estética, de fato, que está nestas obras e o que elas provocam, né? O que esses elementos eles provocam e como que eles ampliam essa formação mesmo, né? Essa visão dos leitores ao ter contato com essas obras. Por fim, fica o convite, né, para vocês conhecerem as minhas obras, conhecerem, né, as minhas produções. A minha produção, ela circula entre literatura, né, para criança, mas também para, né, não só, né, que atravessam aí os leitores infantis e adultos. Tem 2 livros de poemas publicados, tem um livro recente da história de Nova Mamoré, né, a história do meu município. É um livro que não é de literatura, mas é um livro muito, muito bom, assim, no sentido de conhecer, né, as nossas histórias, conhecer as pessoas que contribuíram, né, para a formação local e de Rondônia, né, porque nós somos pedaços, fragmentos uns dos outros. E fica aí o meu convite para novos autores conhecerem o que está sendo produzido em Rondônia, procurar editoras que têm feito esse trabalho aqui na nossa região, fortalecendo essas produções. Também, né, nós somos agentes de divulgação e também, enquanto professores, que vocês estão sendo formados para isso, de pensar na promoção dessas produções, trazer, quando, né, estiver em sala, esses autores, provocar questionamentos, provocar debates em relação a isso, né? O que nós temos levado para nossas escolas, o que os nossos alunos têm lido, né? E o que essas leituras elas têm contribuído para uma formação, de fato, né, mais abrangente, tornando assim, né, uma sociedade mais humana, uma sociedade que se conheça, que os processos de alteridade, de fato, eles aconteçam. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite e fico à disposição para mais contatos. Se quiser seguir nas redes sociais, né, está Márcia Dias no Facebook e no Instagram. Bom, pessoal, e por que dessa ideia, né? Por que desse vídeo? Eu e minha colega, a gente tinha uma atividade da matéria de literatura infanto-juvenil aqui da faculdade, e onde a proposta era fazer um podcast, né, referente a esse assunto abordado que vocês viram aqui hoje. E a gente entrou em contato com a professora Márcia Dias e tudo mais, onde a gente tinha marcado uma entrevista com ela, no caso. Só que aí a gente mudou um pouquinho as coisas, ela passou um pouco o conhecimento dela na área pra gente, e a gente pegou também um gatilho, por que não entrevistar algumas pessoas aqui no campus de Vilhena, né, pra saber se elas conhecem sobre literatura indígena, que é o que vocês viram aí no vídeo. É verdade. Após assistirmos no material que a doutora Márcia Dias nos disponibilizou, que além de doutora, professora na área, ela também é escritora. Isso é muito importante para nós, rondonienses, pessoas que somos muito presentes dentro dessa área. E por que não perguntar para as pessoas, por que não perguntar para os professores, que eles também têm contato com essa literatura maravilhosa? A matéria que nós estamos trabalhando, esse trabalho maravilhoso, é a literatura infanto e juvenil, lecionados pelo professor Marcos e a professora Rosana. E a matéria que a parte, né, mais importante que nós escolhemos foi literatura indígena. Escolhemos o livro Quem Foi Vovó que Disse, do Daniel Munduruku, e nós decidimos partir para essa aventura. Foi muito legal ver essas pessoas que, mesmo com pouco conhecimento na área, com pouco embasamento na área, e pessoas com muito embasamento na área, trazer essas informações e que nós podemos ter um foco em especial, de que a sociedade, ela precisa sim ter esse contato com essa literatura, que as crianças também, que ela já começa desde o início do ensino básico, tendo contato com esse material, com essa literatura, trazendo oralidade, trazendo espiritualidade, trazendo respeito pelo chão, trazendo respeito pelas matas, trazendo respeito pelos animais, porque é onde a gente vive, né? E a nossa região é uma região muito forte, é uma região que nós temos grandíssimos escritores, regionalistas, amazônicos, e a gente consegue estar trazendo um pouco desse mundo para vocês. E após, né, as entrevistas, percebemos que algumas pessoas já tinham esse conhecimento, né, alguns poucos, e o nosso objetivo com este trabalho justamente era plantar essa sementinha em vocês, que vocês consigam estar trazendo, a gente levar para vocês essas informações que são maravilhosas, e assim entendemos que discutir a literatura indígena também é reconhecer. Exatamente. Gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado, e foi isso, pessoal. Até a próxima, Tchau. nos aguarde.